Olá! Vamos falar um pouquinho sobre determinantes sociais da saúde na odontologia? Bem, nós somos Ana Beatriz Vilar, Arthur Giovanni, Ellen Deise, João Pedro Rangel, Lara Denise e Lara Fernandes, e é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Bora? Na antiguidade clássica, os fenômenos de doença tinham explicações metafísicas, ou seja, de acordo com a vontade dos deuses, e levaram à busca por terapêuticas mágicas, poções, oferendas, sacrifícios, ao mesmo tempo que estabeleceu uma relação significativa de prestígio a práticas de acolhimento e relaxamento, levando as pessoas a criarem relações maiores com a natureza, a beleza exterior e interior e o ideal de estética. Hipócrates dá início à lógica do pensamento científico, baseado em observações da natureza e observações clínicas. Tais observações acabam gerando a medicina ocidental. Na Baixa Idade Média, o monoteísmo cristão veio à tona, e, com ele, uma divindade que se utilizava dos males e doenças para castigar aqueles que eram pecadores. A terapêutica tornou-se, então, penitências, castigos e até mortes na fogueira. Pode-se caracterizar esse período até como um retrocesso ao conhecimento das práticas sanitárias. Após essa época de escuridão, na Europa renascentista, o impulso do pensamento racional levou à observação das pandemias de forma sistemática. Ainda que longe de muitos conhecimentos, como a existência de micro-organismos, por exemplo, desenvolveram-se diversas tentativas de explicar os fenômenos de contágio, criando-se a base para o que futuramente se chamaria políticas de saúde voltadas ao coletivo. Fatores biológicos, comportamentais e socioeconômicos são associados à ocorrência de cárie dentária, considerada como o maior problema odontológico dos últimos tempos. É bem estabelecida a relação do agravo com a presença de Streptococcus mutans, acúmulo de biofilme dentário, higiene bucal insuficiente para a remoção do biofilme, consumo frequente e irregular de alimentos ricos em sacarose e alimentação noturna. A desigual distribuição de cárie dentária tem sido descrita em estudos com diferentes delineamentos e em diferentes países. Em 2006, foi criada no Brasil a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais em Saúde, que tem por objetivo estimular e coordenar a produção de evidências sobre desigualdades e a falta de equidade na saúde. Ao se considerar a alta concentração de bens e riquezas no país, que, diga-se de passagem, o configura como um dos mais desiguais do mundo, além da existência de um sistema de saúde que tenha equidade com um dos seus princípios, conhecer de maneira completa e eficiente as pesquisas que investigaram iniquidades sociais na ocorrência da cárie dentária é extremamente importante para as áreas de pesquisas e planejamento em saúde. Para nós podermos falar sobre os determinantes sociais da saúde, é importante falarmos sobre o sistema que rege a saúde brasileira, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi criado na Constituição de 1988 com a premissa de garantir acesso integral, universal e igualitário a toda a população brasileira. O Sistema Único de Saúde são todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos federais, estaduais e municipais. Dentro dos objetivos do SUS, vale a pena mencionar que ele é o responsável por identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, além da formulação de políticas públicas destinadas à redução dos riscos de doenças e outros agravos, e à assistência a pessoas por intermédio de ações de prevenção, promoção e recuperação. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Foi uma coragem muito grande em criarem no Brasil uma estrutura de atenção à saúde da população, porque não é só cuidar de doença. O SUS emprega cerca de 60% do total de profissionais de enfermagem no Brasil. O SUS hoje, com todas as suas fragilidades, ainda é a grande política social do país. Quanto à questão da promoção da saúde, é necessário avaliarmos em um panorama histórico, pois, como já foi falado,
ocorreu uma evolução sobre os métodos de cuidar dos pacientes e prevenir suas doenças. Um exemplo muito claro disso, dentro da área do tratamento, são os fármacos, que estão cada vez mais fortes e mais específicos. Porém, por outro lado, essa evolução na prática técnica não foi acompanhada de um processo de educação em saúde, tanto para os profissionais de saúde como para o público em geral. Processo esse que teria o intuito de promover a saúde e fazer com que todos fossem atores no processo de tratamento. Essa deficiência, então, acaba ocasionando problemas gravíssimos, como o caso da automedicação, em que os pacientes, por desconhecerem os riscos de tomar essa medicação, acabam, por exemplo, criando bactérias mais resistentes devido ao uso indiscriminado de antibióticos. Além disso, a questão da promoção em saúde passa por uma mudança de panorama, uma vez que atualmente temos a concepção da necessidade de tratar o paciente de maneira holística, ou seja, considerando todo o seu contexto biológico e socioeconômico, além de seu organismo, e não apenas a doença que ele está manifestando. Esse tratamento pode ser feito, por exemplo, utilizando as práticas integrativas complementares em saúde. As PICs, ou seja, as práticas integrativas e complementares em saúde, são a junção dos sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos e são denominados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, de medicina tradicional e complementar alternativa. São técnicas que visam gerar atenção e assistência à saúde do indivíduo, seja na promoção, proteção, recuperação ou reabilitação desta, considerando o indivíduo como mente, corpo e espírito, tudo integrado e não só como um conjunto de partes isoladas. Esse sistema envolve abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e o restabelecimento da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase numa escuta acolhedora, no desenvolvimento de um vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade à sua volta. Foi a Conferência de Alma Ata, uma conferência internacional em 78, que marcou a presença no cenário mundial das PICs, pois possibilitou o reconhecimento e as práticas começaram a ser recomendadas aos Estados-membros pela OMS. Já no Brasil, a legitimação e o uso efetivo dessas abordagens de atenção à saúde se iniciaram a partir da década de 80, principalmente após a criação do SUS, que foi quando os estados e os municípios ganharam maior autonomia de definição de suas próprias políticas e ações em saúde e implementaram como experiências pioneiras. As ações presentes na PIC são caracterizadas por esses tratamentos que utilizam de recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados a promover a saúde no indivíduo com práticas e tecnologias de intervenções naturais em saúde, que abordam de modo integral e dinâmico o processo de saúde e doença. Foi em 2006 que apenas eram aplicadas 6 práticas, como a acupuntura e a homeopatia. Já em 2017, eram 20. Já era crescido o conhecimento de como a meditação era benéfica para a saúde e os milenários conhecimentos da Ayurveda. E hoje em dia, já são mais de 30 práticas oferecidas, como o uso da hipnose, muito utilizada na odontologia, dos florais, da cromoterapia, da aromaterapia, biodança, entre outras. Em relação a como a sociedade enxerga o cirurgião dentista e a saúde bucal, muitos ainda possuem uma noção equivocada. A relação do dentista com procedimentos dolorosos é uma perspectiva atrelada à profissão desde seus primórdios, quando o barbeiro era responsável por sanar a dor somente pelas extrações dentárias. Sabemos que, atualmente, a odontologia trata-se de muito mais do que isso e foca na prevenção e no cuidado. Porém, parte da sociedade ainda vê a ida ao dentista como algo de último caso, desnecessário, ou até mesmo tem medo da consulta, postergando e negligenciando a própria saúde bucal. É fato que nem todos possuem esse acesso através da saúde pública, mas a contínua disseminação errônea dessa imagem prejudica ainda mais a atuação do profissional. Além disso, muitos buscam apenas a estética, partindo para procedimentos altamente desgastantes e caros, mas muitas vezes mantendo hábitos que vão prejudicar e levar à necessidade de mais intervenções futuramente. Esse conjunto de concepções leva a uma contínua desvalorização da figura do cirurgião dentista, afetado também pelos próprios profissionais que se dispõem a serviços por preços extremamente reduzidos, levando muitos a crer que a mão de obra empregada não tem seu verdadeiro valor. Essas concepções podem ser observadas nas charges a seguir. Bom, pessoal, é isso. Obrigada e até a próxima!